Fala amigos, no ar mais um ADV Jus TV, feito com aquele profissionalismo que você já conhece, você merece. Te agradeço por me acompanhar sempre aqui na TV, redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn. Obrigado da companhia de sempre. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia, ADV especial com 2 participações, Estante Jurídica, Pergunte ao ADV Jus, ADV Jus Prestação de Serviços e Momento Divino. É agora aqui comigo no ADV Jus, fique aqui. Legal, iniciando o nosso programa, como sempre, com uma notícia jurídica. E aí que separamos para esta semana é esta, ó. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, pede investigação sobre envolvimento de facção em concursos de São Paulo. A Corregedoria Nacional da Justiça pediu ao Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário que a Polícia Federal apure denúncia de possível atuação de uma facção criminosa no ingresso de candidatos em carreiras jurídicas, hein? Não é só advocacia não, tá? No estado de São Paulo. De acordo com a assessoria do CNJ, pairam suspeitas acerca de candidatos estarem ligados, relacionados com o PCC. Nossa, só faltava essa. Essas suspeitas geraram investigações por parte das bancas avaliadoras, as bancas examinadoras, impedindo o prosseguimento e a consequente aprovação nos certames. A organização criminosa, que antes já investiu na formação, olha só, de advogados, antes era só advogados, agora estaria focada na preparação de infiltrados por meio de concursos públicos, tá? Então, todo cuidado é muito pouco, E a gente fica realmente aí com as barbas de molho, ok? Na sequência do nosso programa, agora nós vamos falar de ADV especial. Agora, direito imobiliário, com a competência do Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Confira. Olá amigos do ADV Jus, hoje falaremos sobre a formação do contrato de corretagem de imóveis. A formação do contrato de corretagem depende de 3 etapas. Primeira etapa, aproximação das partes. O fechamento do negócio com a assinatura da proposta. E a terceira etapa, a execução do contrato, compromisso de compra e venda ou compromisso. A primeira etapa para a formação do contrato de corretagem é a aproximação das partes. De fato, a atividade do corretor se inicia com a oferta do imóvel de acordo com o negócio a ele confiado. Oferta essa que se dá ao público em geral através de anúncios ou aos seus clientes habituais, bem como, na segunda hipótese, com a procura do imóvel de acordo com as informações recebidas do pretendente. Surgindo um interessado ou localizando o imóvel, o corretor leva a efeito a intermediação, aproximando as partes e intermediando as tratativas iniciais. Na segunda etapa, com a aproximação das partes, se faz o acordo de vontades traduzido na proposta e na aceitação. Nessa etapa, o corretor trabalha no sentido de buscar o consenso no contrato. Vamos supor que o comprador faça restrições quanto ao imóvel no seu espaço físico, ou seja, sobre o espaço de conservação, metragem e documentação. Aí então o corretor deve tentar solucionar esses entraves, buscando ao final a assinatura de uma proposta que levará ao vendedor. Se o vendedor concordar, aceitando a proposta, o negócio se efetivou. Nesse ponto é possível marcar a data para escritura ou assinatura da promessa de compra e venda. O vínculo jurídico estabeleceu-se quando o vendedor e o comprador assinaram a proposta. Nessa proposta estarão presentes os 3 elementos indispensáveis a todo contrato de compra e venda. A coisa, ou seja, o imóvel, o preço, se à vista ou a prazo, bem como o prazo. E por fim, o consentimento. A terceira e última etapa se dá com a efetiva assinatura da escritura pública ou particular de compra e venda, ou o instrumento particular de promessa de compra e venda. Esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas turmas do Superior Tribunal de Justiça.
Em breve, retornaremos com mais direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até a próxima. Legal demais, muito obrigado, doutor. Agora, um momentinho aqui daquela pergunta que a gente deixa para você dar sua respostinha no intervalo. O que significa, ou melhor, né? O que é suspeição dentro de um processo, né? Você sabe, se você é advogado, com certeza sabe, né? E às vezes as pessoas imaginam e não tem aquela certeza, nós vamos refrescar a memória no intervalinho, ok? Legal. Sequência do nosso programa, agora nós vamos falar para você desse assunto que a gente está aqui batendo todo o programa, marketing jurídico, de imagem com conteúdo. Meus amigos, olha, eu quero até deixar essa página frisada para vocês aí tomarem ciência, né, desses profissionais aí de relevância realmente aqui da área da advocacia em nível regional. Eles praticam o marketing jurídico de imagem com conteúdo, de imagem de forma institucional, certo? Deixando aí um legado de consulta, um manancial de consulta para quem quer saber a respeito das matérias de domínio. E tem pessoas que acham, né, que qualquer pessoa pode fazer ali o seu marketing digital. Eu vejo empresas aí que fazem marketing digital para advogado, elas usam o mesmo procedimento para o escritório de advocacia que elas usam lá para o mercado, né, para a farmácia, e outros profissionais aí do varejo. A advocacia não é varejo, tá? Agora, se você quer fazer uma gestão profissional das suas redes sociais, inclusive, é com a Top Marketing Digital, ok? Esses serviços aí estão à sua disposição, né? Inclusive, criação de anúncios e campanha para o Google e Face Ads. Os canais são esses aí para que você entre em contato com a Top, que, como você já sabe, é a detentora aqui do nosso ADV Jus. Sequência do nosso programa, agora, ó, prestação de serviço. Gente, eu tenho um carinho especial por duas faixas etárias, crianças e adolescentes, né? E também os idosos. Idosos aí deram tudo pra gente, né? Fizeram, pavimentaram a estrada. Tem muita gente aí que no dia a dia, né, naquela correria do dia a dia, às vezes não presta atenção no que fala e como tratam os idosos. E não estou falando só os idosos de dentro de casa, não, todos. Separamos aqui 3 direitos, né, que eles fazem jus aí por lei, de forma legal. Olha lá, o Estatuto do Idoso, artigo 39, direito ao transporte público gratuito, direito de 50% de desconto em eventos culturais, esportivos e de lazer. Também no Estatuto do Idoso, artigo 23. E a prioridade na tramitação de procedimentos judiciais, tem a lei aí e o artigo. Não acredito muito, tá? Mas não é por culpa de juiz, não é por culpa só também de serventuário. É que realmente o nosso judiciário está muito assoberbado, ok? Agora nós vamos falar de mais um ADV especial. Categoria profissional do Dr. José Ricardo Romão, prática processual penal. Confira. Olá, amigos do ADV Jus e a todos que nos assistem. Uma prática que não raramente nós assistimos no meio comercial ou empresarial é a simulação de uma demissão de um funcionário para recebimento do seguro-desemprego, ou também a contratação de um funcionário, veja bem, que ele está recebendo seguro-desemprego, mas ele justamente por isso não quer o registro, né, para não perder o benefício. Mas fiquem sabendo que simular demissão para receber seguro-desemprego ou ainda deixar de ser registrado para não perder o seguro-desemprego pode configurar o crime de estelionato, que tem pena aí de reclusão de 1 a 5 anos e mais também a pena de multa. Isso porque o benefício do seguro-desemprego ele visa proteger o trabalhador da situação de desemprego e bem por isso, né, obviamente, não pode ser recebido se a pessoa permanece trabalhando e sendo remunerada pela empresa. Daí, nos termos do artigo 171 do Código Penal, o funcionário que ofere renda e, ao mesmo tempo, o seguro-desemprego, de forma livre e consciente, ele obtém, sim, vantagem ilícita em prejuízo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e, portanto, pratica o crime de estelionato. Melhor explicando, ao apresentar sua rescisão de contrato de trabalho ao órgão público, omitindo quanto ao fato de que continua exercendo atividade remunerada, o empregado induz o ente público em erro, praticando então a figura típica aí do estelionato. Então, muito cuidado.
seguro-desemprego somente para quem está desempregado. Se você estiver trabalhando, não receba o benefício sob pena de responder aí a uma ação penal. Tá legal? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro aqui no ADV Especial. Legal, sequência do nosso programa. Meus amigos, olha, aqui é uma nota de pesar, a gente quer fazer realmente um registro, né? Judiciário perde o ministro Sepúlveda Pertence. Ilustríssimo, aliás, né? Ele era mineiro lá de Sabará, né? O ministro Sepúlveda Pertence presidiu o STF entre 95 e 97. José Paulo Sepúlveda Pertence, entretanto, esteve na Suprema Corte de 1989 até 2007, ano em que ele se aposentou. Uma pena, né? O ministro foi velado no Salão Branco do STF no último dia 3 de julho e sepultado na tarde do mesmo dia lá na capital federal. A familiares, amigos, admiradores, nossos sentimentos, ok? É isso aí. Agora nós vamos fazer um breve intervalo aqui no ADV Jus, mas conto com você na sequência, ok? Fique aqui. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Top Agência de Marketing Digital Jurídico. Gestão de redes sociais. Identidade visual. Vídeos. Contate-nos. Vocabulário jurídico. O que significa e o que é suspeição? É uma situação expressa em lei que impede os juízes, representantes do MP, advogados, serventuários ou qualquer outro auxiliar da justiça de funcionarem no processo em que ela faça parte, em que ela ocorra, né? Em face de uma dúvida de que exista realmente ali imparcialidade. Estamos de volta com o segundo bloco do ADV Jus TV de hoje, já agradecendo você por estar aqui comigo, tá? Olha só, se você tem alguma dúvida, né, sobre algum entrevistado, né, ou gostaria de ver algum advogado que você conhece, magistrado, delegado, tá? Promotor de justiça que você gostaria de ver uma entrevista aqui em nosso programa, o nosso endereço é esse aí, ó, programa@advjus.net. Estou esperando aí a sua sugestão de convidado, sugestão de pauta, ok? Legal, agora uma prestaçãozinha de serviço para você, ó. Doação de sangue, Banco de Sangue de Ribeirão Preto. Temos também um Hemocentro, mas aqui, ó, nós estamos fazendo esse pedido para o Banco de Sangue aqui de Ribeirão Preto, porque justamente agora na época do frio, né, os estoques caem, ficam muito baixos, né? E não existe aí esse ou aquele tipo sanguíneo que precisa somente. Não, todas as doações são bem-vindas, ok? Então, se você tem essa disponibilidade, faça essa caridade, estou te pedindo, por favor. O endereço do Banco de Sangue aqui de Ribeirão Preto é na Rua Quintino Bocaiúva, 975, Vila Seixas, Ribeirão Preto, tá? Olha só o telefone para você entrar em contato, 3977-5900. Seguimos com o nosso ADV Jus TV de hoje. Meus amigos, a gente recebe sim, agora mesmo eu pedi para você mandar sugestão de pauta e recebemos aí um pedidinho a respeito desse assunto, a legislação militar e a advocacia. Esse binômio busca a pacificação e o bem-estar social? A resposta com a competência do Dr. Marco Aurélio Gritti, já esteve aqui com a gente. Veja aí. Certamente. Nós pertencemos, eu acredito, doutor, que eu pertenço a duas instituições que fazem parte de um sistema de segurança, de justiça, né, nessa malha protetora da sociedade, né? Então a pessoa, quando ela tem algum problema para resolver, quando ela está diante de alguma questão que lhe perturba, ou ela procura um policial, ou ela procura um advogado, um aconselhamento. Então por isso que eu vejo essa semelhança entre as duas instituições. E fico muito feliz em ter participado de uma por 32 anos e agora, mais recentemente, está compondo o quadro, né, honroso dos advogados. É verdade, em ambas as profissões elas buscam uma estabilidade social, né, doutor? Agora, falar um pouquinho a respeito dessa área tão interessante também, né, que é a atuação do advogado, né?
dentro ali do direito militar, né? O doutor Gritti já falou para mim, né? O Código Militar está lá atrás, né? Mas existem muitas nuances, evidentemente, nesse campo, e eu penso, né, doutor, que esta área é uma área também muito importante a ser explorada por colegas da advocacia que às vezes ainda não se deram conta que sem dúvida, tem um potencial, né, ali, um manancial a ser explorado. Eu acredito que sim, doutor. Como nós estávamos conversando, o direito militar, embora seja uma norma editada em 1969, portanto já há 54 anos, ela é um tanto quanto desconhecida porque ela, muito conhecidamente, é vinculada aos militares, seja das Forças Armadas em nível federal, seja das Forças Estaduais Militares, que são as polícias militares e os corpos de bombeiros. Mas em 2017 houve uma legislação que fez uma mudança, né, na competência da Justiça Militar, que aí, na minha opinião, fomentou essa discussão, ampliou um pouco mais a discussão e trouxe o direito militar um pouco mais para o campo dos advogados, dos jovens advogados, né? Talvez agora nós estejamos aí iniciando uma discussão que certamente vai contemplar aí um maior conhecimento dos colegas, né, num futuro muito próximo. Certeza. Então, essa mudança, né, que chegou aí em 2017, a gente sabe muito bem, foi naquela oportunidade que houve aquela intervenção lá no Rio, né? O que a gente pode destacar, né, de relevante que ela trouxe e que a gente poderia colocar aqui, doutor? Resumidamente, doutor, até 2017 nós tínhamos basicamente dois tipos, digamos assim, de crimes militares. Aquele crime propriamente militar, né, que resumidamente é um crime cometido somente por militares, é o que nós chamamos de crimes cometidos no interior da caserna, né? Somente os militares, ou na esfera federal ou na esfera estadual cometem. E os crimes impropriamente militares, que é aqueles que também têm a mesma definição também na Justiça Comum, no Código Penal. Então há uma definição no Código Penal Militar, também há uma definição no Código Penal Comum, não necessariamente iguais, né? Mas em 2017 surgiu o que nós chamamos hoje de crimes militares por extensão, ou seja, são crimes militares que podem ser cometidos por militares também, na Justiça Federal pode ser também civis, né? É uma questão de competência, mas que não estão nem no Código Penal e nem no Código Penal Militar, ou seja, estão nas leis extravagantes, nas leis especiais, né, que também é um arcabouço bastante respeitável, né, do ponto de vista quantitativo, e que hoje em dia vem gerando uma série de discussões também, importantes discussões, né, de interpretação, mas que me parece que trouxe aí o direito militar, né, para o cenário... Trouxe a baila. Trouxe para o cenário das discussões entre os colegas advogados. Legal demais, muito obrigado. Agora o momento é da Estante Jurídica, todo mundo gosta, confira. A estante do ADVJus destaca a seguinte obra jurídica: Manual do Tribunal do Júri. Manual do Tribunal do Júri já está na 2ª edição, já revista e atualizada. Autores Rodrigo Pereira da Silva, Daniel Ribeiro de Avelar, editora Revista dos Tribunais. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Mais um Pergunte ao ADVJus, Direito da Criança e do Adolescente. É preciso uma atenção especial para todas as causas que envolvem a criança e o adolescente? Certeza. Confirmação do Dr. Elton Ramos. Veja aí. Exatamente. O que nós temos dito sempre, né, é que quando há a prática delituosa de identificação de um ato infracional ou de uma contravenção penal praticada por criança ou adolescente, deve-se ter um olhar mais sensível, né? Deve-se ter um olhar mais apurado, né? E não somente você olhar aquele ato praticado e pensar: vamos aplicar uma medida só do ponto de vista da lei, né? Não, a gente tem que pensar além do ponto de vista legal, além do campo teórico, mas inserir nesse contexto todo, digo, antes de mais nada,
um contexto social, uma questão social que é o que envolve e o que rege a nossa própria sociedade enquanto defensores de crianças e adolescentes e seus direitos. Verdade, concordo 100%, doutor. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, da SINASE, né, aqui de 2012, né? Inclusive, eu extraí isso aqui. Essa lei prevê a incumbência de programas e atendimento do Poder Executivo não podendo ser desempenhadas pelo Poder Judiciário como serviço. Doutor, está dando certo? Nós temos acompanhado aqui, principalmente em Ribeirão Preto, o SINASE, né, ele foi criado no ano de 2006, aprovado no ano de 2012 pela Lei 12.594 de 2012, e o SINASE ele veio basicamente em conjunto com o ECA e com a Constituição regular a forma de aplicação das medidas socioeducativas, a forma de fiscalização das medidas socioeducativas impostas pelo Judiciário. E nós temos visto que em Ribeirão Preto nós temos OSCs que atendem crianças, dando sua devida proteção, que atendem adolescentes que cometeram ato infracional e estão em liberdade assistida imposta pelo Judiciário. E em Ribeirão Preto a gente tem visto que tem sim funcionado, que são bons profissionais, inclusive das ONG, das OSC, que atendem essas crianças. Então o SINASE ele veio realmente para garantir ainda mais o bom atendimento humanizado, inclusive no nosso meio social, que é o que nós mais temos dificuldade enquanto sociedade e também por falta de políticas públicas efetivas. Mais um Pergunte ao ADVJus, direito tributário. Qual o principal erro do contribuinte perante a obrigação tributária? Tem muita gente que se complica, hein? A doutora Marcela Baldin já esteve aqui e deu essa resposta, veja. Exatamente, doutor. Um dos erros que eu mais vejo, e é muito sério as consequências, é justamente o gestor que não é da área querer fazer tudo por conta própria. Sim, sim. Né? Não contratar uma consultoria especializada, não contratar profissionais que tenham esse conhecimento técnico para isso, né? E a gente vê que de um lado o fisco Tá super aparelhado. Tá super aparelhado tecnologicamente. Utiliza de todas as ferramentas de inteligência artificial, né? Vamos falar assim, a seu favor. E, por outro lado, o empresário, o gestor ali acaba abrindo mão disso. A gente vê hoje em dia que as consultorias também têm muito suporte tecnológico a seu favor, né? Utiliza da mesma forma, faz auditorias, o sistema faz auditorias, o sistema faz as análises, né? Libera ali relatórios analíticos de forma muito rápida, e antigamente era feito tudo manualmente, né? Então hoje em dia essa rapidez também para você poder dar para o profissional que está te dando esse suporte, analisar aqueles dados, é uma coisa também que o gestor não pode abrir mão hoje em dia, desse suporte. Sim. Em palavras claras, né, doutor? Hoje em dia, principalmente, independente do tamanho, né, do negócio, da empresa, o contribuinte ele deve ter a consciência que ele tem sim que buscar um apoio profissional especializado. Eu acho que precisa ser dessa forma, né? Mais claro impossível, não é isso, doutora? Exatamente, doutor Marcos. Todo o suporte tecnológico é muito bem-vindo, mas de nada adianta esses dados se você não tiver também um profissional qualificado e habilitado para fazer a leitura desses dados e com esse diagnóstico tratar o seu problema, te ajudando a evitar prejuízos financeiros e responsabilidades pessoais e até mesmo criminais, né? Sim, certo. Então, a senhora já sublinhou, né, que tem aí alguns erros que são mais conhecidos, né, crassos até, e um deles é a segregação da documentação do que é necessário para ele poder ingressar com tranquilidade, né? Mas o que mais a gente poderia falar? Olha, isso aqui é uma coisa simples e às vezes a pessoa passa por cima, né? Às vezes até por ignorância, né? Justamente quem vai poder esclarecer ele é um profissional da área. O que mais que a gente pode falar? Que olha, essa atitude, essa providência, ela é sempre necessária.
Então, tem um exemplo bastante bacana que eu gosto de comentar, que é o seguinte, né? Quando o gestor vai fazer essas análises para fazer esse trabalho, às vezes, por questão de fluxo de caixa, ele acaba escolhendo, né, o pagamento de determinados tributos, talvez, né, com atraso ou alguma coisa. E aí ele não sabe que muitas vezes, embora as autoridades administrativas e judiciais tratem com diferença, né, a mera inadimplência dos atos praticados com abusos, que muitas vezes um ato simples de não recolhimento de determinado tributo também pode ser caracterizado crime, como, por exemplo, deixar de recolher um tributo né, de contribuição social, por exemplo, quando ele é o responsável por descontar e cobrar como agente passivo. Isso aí, não é só uma mera inadimplência para as autoridades. A lei, né, que trata dos crimes contra a ordem tributária já determina que aquilo ali é crime também. Então, assim, de repente a pessoa não tem esse conhecimento e acaba assumindo aí aliás, acaba provocando um problema completamente desnecessário, né? Legal demais, muito obrigado aos colegas que participaram aqui do Pergunte ao ADVJus. Excelentes respostas, ok? Olha, você já até percebe, né? Quando eu abro esse sorriso, é porque eu vou chamar o momento divino. Gosto muito. Veja. Vinho Vecchia Cantina Chianti Reserva 2019. Ele possui cor rubi. O seu olfato tem aromas de cerejas e morangos vermelhos não maduros. O paladar possui taninos bem marcantes e ótima acidez. Tem um toque especial de especiarias como cravo e pimenta. Uva Sangiovese, produzido na região da Toscana, na Itália. Na sua harmonização, vai muito bem com carnes vermelhas, ao ponto batata rústica e páprica, massas ao molho vermelho e ragu de costela bovina. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Legal, programaço. Finalzinho de mais um ADVJus TV. Muito obrigado da companhia de sempre. ADVJus, tô ligado, ADV Especial, vem pra cá fazer parte de você também. Fico por aqui, mas volto breve com um programa inédito, certeza. Forte abraço.